Boa tarde a todos, bem-vindos ao workshop final do projeto Smart Aging. Temos aqui nesta tarde dois momentos, um mais virado a uma apresentação, que o professor Fernando Nunes vai nos falar um bocadinho sobre o processo de envelhecimento do vinho do Porto Branco, em particular alguns desafios e oportunidades que existem nesta área. Depois vamos-vos apresentar o projeto do Smart Aging, em que é que consistiu e alguns resultados preliminares que conseguimos encontrar, e depois vamos discuti-los com mais detalhes numa mesa redonda dedicada à inovação e envelhecimento do vinho de Porto Branco. Espero que todos gostem da sessão e qualquer dúvida também estejam à vontade para colocar. Então aqui a palavra ao professor Fernando Nunes. Obrigada a todos. Obrigado, Tatiana. Olá, boa tarde a todos e boa tarde quem segue através da internet. Eu vou fazer uma apresentação sobre o processo de envelhecimento do vinho do Porto, especificamente do processo do vinho de Porto Branco, também já focando em alguns resultados deste projeto que depois vão ser posteriormente desenvolvidos na mesa redonda. Portanto, para todos que trabalham com o vinho do Porto, certamente sabem que o vinho do Porto é o vinho fortificado que é produzido na região demarcada do vinho do Porto. Portanto, esta região possui características climáticas de sol singulares para a produção das variedades. Estou a ouvir bem? Está tudo bem? Para a produção de variedades das uvas selecionadas que estão legalmente estipuladas para a produção do vinho do Porto, e o Instituto de Vinho do Porto é que tem a responsabilidade de promover e controlar a qualidade do vinho do Porto. Na realidade, a certificação de muitos vinhos do Porto, das diferentes categorias do vinho do Porto, é realizada através do painel de provadores, especializados no IVDP, e a grande questão que se colocava neste projeto, pronto, isto é de conhecimento geral, é que, então, das diferentes variedades e categorias que temos no vinho do Porto, fomos focar no vinho do Porto Branco. E fomos focar no vinho do Porto Branco por dois motivos. Primeiro, porque a expressão do mercado de vinho do Porto Branco está aumentada ao longo dos últimos anos, e a segunda questão é que existe muito pouca informação sobre a questão do envelhecimento do vinho do Porto Branco, quando comparado, por exemplo, com o vinho do Porto Tawny e o vinho do Porto Público. Portanto, o projeto foi muito desenvolvido em torno da produção do vinho do Porto Branco. No entanto, dado que existia muito pouco conhecimento, uma das fases do projeto foi exatamente perceber o que é que acontece, ou quais são as alterações que ocorrem, quer a nível da cor, quer a nível do aroma e da composição fenólica do vinho do Porto, das diferentes categorias, das diferentes indicações de idade. Portanto, como objetivos do projeto, foi caracterizar e definir primeiro os parâmetros de qualidade do vinho do Porto Branco, isto é, quais são os parâmetros de qualidade do vinho do Porto de 10 anos, de 20 anos, de 40 anos, o vinho do Porto Branco corrente, e depois de nós sabermos exatamente o que está a acontecer durante o processo de envelhecimento, fomos avaliar e modelar, e esta parte é bastante importante, porque acaba por ser também o cerne de todo o projeto, que é avaliar e modelar os efeitos das variáveis intrínsecas, que neste caso foi o teor de açúcares, portanto, por causa das diferentes espessuras do vinho de Porto Branco, e de íons metálicos, que podem estar presentes em diferentes níveis no vinho do Porto quando vai para envelhecer, e também dos fatores extrínsecos, que é a temperatura de envelhecimento e o oxigênio. Portanto, nós sabemos que a temperatura e o oxigênio, dado que o vinho do Porto Branco, igualmente como o vinho do Porto Tawny, são processos de envelhecimento oxidativo, existe, pelo menos, uma grande probabilidade de o oxigênio ter um grande efeito na velocidade de envelhecimento e na forma de envelhecer do vinho do Porto. Depois, dado que existia uma outra componente do projeto, que era exatamente também podemos fazer a monitorização e a atuação em tempo real,
e especialmente a questão da cor, porque no vinho do Porto Branco a cor é um dos principais parâmetros de qualidade, foi desenvolver um sensor para monitorizar em tempo real a cor do vinho durante o envelhecimento. Portanto, embora existam alguns sensores que permitem medir a cor, em termos de medição de cor no ambiente dentro do casco e devido às limitações experimentais e das condições ambientais, não existia no mercado este tipo de sensores e foi desenvolvido o sensor pela empresa promotora do projeto, que é a WineGrid, e que depois poderemos falar mais para a frente. Depois também, logicamente, que quando nós sabendo de que forma é que as variáveis extrínsecas e intrínsecas, portanto, da própria composição do vinho inicial, vão influenciar o processo e tendo a capacidade de ir monitorizando o envelhecimento, portanto, a variação dos diferentes parâmetros que fomos medir, incluindo a cor, o potencial redox, o oxigênio dissolvido, a temperatura e também o pH, nós poderemos desenvolver modelos que possam ser utilizados quer de forma autónoma ou não, portanto, com a intervenção por parte do enólogo, de um atuador que também foi desenvolvido neste projeto, de maneira a permitir a monitorização e a atuação nas diferentes variáveis extrínsecas, logicamente. Porque a variável intrínseca depende da composição do vinho inicialmente e do estilo de vinho que estamos a desenvolver. Portanto, numa primeira parte do projeto, no qual nós estamos a mostrar as diferentes categorias de vinho Porto Branco, de diferentes produtores que tinham sido validados pelo IBDP, nas diferentes categorias, fomos fazer uma acreditação cromática através da CIELAB, depois a determinação de tenores totais, de pigmentos e taninos, de hidróxido metilfurfural, ácidos fenólicos, de forma a percebermos, primeiro, quais são as variações de cor e o que é que influencia essa cor. Não é? Portanto, se nós soubermos o que é que quimicamente também influencia a cor, também podemos atuar de uma maneira muito mais cirúrgica em termos do envelhecimento do vinho do Porto. Portanto, o que nós verificamos. Eu tenho aqui uma coisa à frente que é um bocado chata. Como é que isto sai daqui? Tatiana, como é que isto sai daqui? Já consegui. Estava aqui com uma barra muito negra na minha apresentação. Desculpa. Portanto, o que a gente verificou é que, sim, a cor verdadeiramente pode ser utilizada para discriminar as diferentes categorias de vinho Porto Branco. Verificamos isto tanto para o vinho Porto Branco como para o Tawny. E, portanto, que na realidade, à medida que o vinho vai envelhecendo, o que vai acontecendo é que existe o desenvolvimento de uma cor castanha que pode ser facilmente medida pelos parâmetros de luminosidade, que diminui, e o aumento do parâmetro B, que indica a cor castanha. Também que, em termos químicos, o que acontece é que os níveis do material polimérico de baixo peso molecular vai aumentando significativamente com o aumento da idade do Porto e, portanto, isto sugere-nos que o processo de acastanhamento do vinho do Porto não é especificamente um processo apenas fenólico, mas também um processo de caramelização ou reações de Maillard dos açúcares, exatamente porque também temos elevados níveis de açúcares no ponto final, não é? Portanto, mesmo no vinho do Porto Seco, devemos ser pelo menos 40 gramas por litro e que, na realidade, acaba por promover essas mesmas reações. Portanto, depois fomos fazer uma caracterização em termos aromáticos. Portanto, o aroma, aqui está um gráfico de comparação do aroma dos vinho do Porto Branco e vinho do Porto Tawny, porque isto foi sempre também utilizado em comparação com o vinho do Porto Tawny para percebermos também qual era o efeito da matriz no processo de envelhecimento. O que se verificou é que, no caso dos vinhos do Porto Branco, os vinhos do Porto Branco novos têm uma quantidade muito superior de estas, quando comparado com as outras categorias em que tiveram mais tempo de envelhecimento, contrariamente ao que acontece com o vinho do Porto Tawny. No vinho do Porto Tawny existe um efeito de concentração dos ésteres presentes, portanto, os ésteres são compostos de aroma muito importantes, especialmente para as notas frutadas do vinho do Porto, e no vinho do Porto Tawny, durante o envelhecimento existe um efeito de concentração, no caso do vinho do Porto Branco existe uma diminuição.
Isso está muito relacionado com a própria matriz do vinho do Porto Branco e do vinho do Porto Tálmio, que é feita a partir de uvas tintas, e na realidade isto verificou-se não só para os estas, sempre só para os óculos, isto está muito próximo para conseguir ver o que é que está ali no gráfico, para os ácidos também, depois também para os menores ou pormenores, nós já vamos ver qual é a importância que tem as diferentes classes de compostos depois no aroma final do vinho do Porto. No caso dos álcoois, existe um aumento da sua concentração e depois fomos olhar para o Sotomon, que é verdadeiramente um marcador de idade dos vinhos do Porto e responsável pela maior parte do caráter aromático que os vinhos Porto envelhecidos de muita idade têm. Portanto, tem um aroma a caramelo, a caril, portanto, que é o aroma típico de um vinho do Porto envelhecido. Os vinhos Porto novos, quer seja Tawny, quer seja branco, não têm quantidades muito elevadas de Sotomon, portanto, não é necessário um tempo adicional superior a 2, 3 anos de envelhecimento para começar a ver o desenvolvimento de Sotomon em quantidades o suficientemente elevadas para que seja perceptível sensorialmente. Depois, vamos ver então, nas diferentes concentrações, quais eram os compostos mais importantes para o aroma. Portanto, no caso dos estas, o etilhexanoato apareceu tanto no vinho do Porto Branco como no vinho do Porto Tálmio, como tendo uma maior contribuição, que tem também notas sensoriais de caramelo e anis, o etilhexanoato. O vinho do Porto Branco, à medida que vai envelhecendo, vai perdendo a contribuição do etilhexanoato, porque a sua concentração vai diminuindo. No vinho do Porto Tálmio, a sua concentração vai aumentando. A origem destes estas, embora aqui nós não tínhamos apresentado, vem maioritariamente da aguardente que é utilizada para a aguardentação. Portanto, é preciso lembrar que o vinho do Porto não a aguardentação ou a prazo de fermentação é feita com aguardente não retificada e alguns dos aromas que vamos encontrar no vinho do Porto, quer seja branco, quer seja tawny, vêm diretamente da aguardente. Verdadeiramente, o composto, em termos aromáticos, que acaba por ser derivado maioritariamente da própria matriz do vinho, é o Sotomon. O Sotomon, sim, esse vai aumentando ao longo do envelhecimento e ele é formado, existem várias teorias e nós estamos a estudar uma das vias para verificar se acontece no vinho do Porto, é que advém exatamente da caramelização da frutose. E, portanto, o facto de nós termos maiores níveis de frutose leva normalmente ao desenvolvimento maior teor de Sotomon e, logicamente, que os vinhos mais velhos também, como têm mais tempo de reação, também levam ao aumento da sua concentração e nos vinhos velhos brancos, verdadeiramente o Sotomon é o maior contribuidor para o aroma do vinho, contrariamente ao que acontece nos tawnies, que também os outros aromas, também do etilhexanoato e dos próprios álcoois, acabam por contribuir. Depois temos também entre os álcools o 3-metilbutanol, que dá um aroma floral e balsâmico. Dentro da classe dos álcools foi o que se destacou mais em termos da sua concentração, que está muito superior ao nível de percepção sensorial deste aroma. Portanto, também este álcool é importante para o aroma do vinho do Porto, quer seja branco, quer seja tawny, porque também os álcoois vão aumentando, ou pelo menos não vão diminuindo ao longo do envelhecimento do vinho do Porto Branco. Depois temos o TDN e a beta-damascenona, que acabam por ser dois compostos importantes, embora não estejam presentes em muito elevada concentração. Eles são importantes pelas suas notas sensoriais, portanto, têm um aroma floral e frutado, no caso TDN, e de mel e doce, no caso da beta-damascenona, porque eles têm limites de percepção mesmo muito baixos e, portanto, muito pouca concentração permite a sua avaliação sensorial. Portanto, isto foi o que nós fizemos na primeira parte, que era perceber o que é que nós temos de estar à procura em termos de parâmetros de qualidade quando estamos a fazer um envelhecimento e qual será o output que nós deveríamos seguir para modelar o processo de envelhecimento, e verificamos que existia, no caso do Sotomon, que é um dos aromas importantes, e a cor, uma elevada população.
E então, e como toda a gente também sabe que trabalha no vinho do Porto, especialmente no vinho do Porto Branco, a cor mais amarelada ou mais acastanhada do próprio vinho do Porto Branco já é considerada como um parâmetro de qualidade para os próprios consumidores. E, portanto, nós colocamos como output da avaliação da evolução da qualidade do envelhecimento a medição da cor. Ok? Portanto, o que é que nós fizemos? Basicamente, nós fizemos foi um desenho experimental que nos poderia permitir avaliar qual era o efeito das diferentes variáveis, como a temperatura. Portanto, fizemos uma incubação durante 1 ano e meio de envelhecimento de 2 tipos de vinho, um dry white, que tinha cerca de 55 gramas por litro, e de um lágrima de 130 gramas por litro de açúcares. Portanto, fizemos um envelhecimento que era a temperatura ambiente. Portanto, deixamos que a flutuação normal da temperatura que ocorre, logicamente, quando está armazenado numa cave, pode ocorrer, portanto, as variações naturais, e mantivemos a temperatura de envelhecimento fixa a 30 graus. Portanto, que é uma temperatura que facilmente no verão se ultrapassa muito. Depois, também fomos avaliar a questão da suplementação de oxigênio, mais do que a que existe naturalmente, que já ocorre através das barricas, não é? Portanto, no envelhecimento do vinho Porto Branco, as barricas são usadas exatamente para permitir a entrada de oxigênio, para fazer o processo de envelhecimento oxidativo, e fizemos, para além desse oxigênio que entra naturalmente, uma suplementação de oxigênio, cerca de 1 miligrama de oxigênio por mês. Depois, também fomos fazer uma suplementação de ferro e de cobre em algumas barricas, quer seja de lágrima, quer seja de cobre, quer seja de dry, e noutro lote removemos o máximo possível dos metais que estão presentes no vinho do Porto, que era para vermos qual era o efeito da presença dos íons metálicos já naturalmente no vinho, o ferro e o cobre, a níveis que são os níveis normais de ocorrer, cerca de 5 miligramas por litro de cobre, de ferro, e 0,5 miligramas por litro de cobre. Portanto, no fim disto tudo, depois de passado 1 ano e meio de andar a medir, não todos os meses, mas quase todos os meses, nós fomos ver qual era o efeito que ocorria. Então, na questão do oxigênio dissolvido, e agora vou ter que ver outra vez os óculos, para poder ter limpo, nós verificamos que o oxigênio que permanece na barrica ao fim de 1 ano e meio de envelhecimento, existem algumas variações, mas existe sempre uma tendência. Eles começaram todos com o mesmo nível de oxigênio inicial. Logicamente que durante o período existem algumas variações, mas a tendência é sempre a sua diminuição, e ao fim de 1 ano e meio, as barricas que tinham sido armazenadas a temperaturas de 30 graus, quando comparado com a temperatura ambiente, apresentavam níveis de oxigênio mais baixos. Isso pode-se dever a 2 fatores. Primeiro, porque a própria solubilidade do oxigênio no vinho diminui com o aumento da temperatura, ou por um aumento do consumo, que é o que parece que está a acontecer por causa do efeito dos íons metálicos. Porquê? Porque o efeito dos íons metálicos, a adição dos íons metálicos, ou a presença de íons metálicos em concentrações normais no vinho, leva a uma aceleração do consumo de oxigênio. Esses também apresentam menores níveis de oxigênio depois, ao fim de 1 ano e meio. Porque sabes que em termos de processo de oxidação do vinho, vai ser exatamente a questão dos íons metálicos que vão servir como catalisadores na formação, quer seja do peróxido de hidrogênio e depois de radicais, como os radicais de hidroxilo, que vão ser importantes para as reações de polimerização do fenólico, que são muito importantes, e, portanto, esta equação era expectável. Agora a questão é expectável, mas quanto é que é expectável? Não é se é muito, se é pouco no processo final, e já vamos ver daqui a pouco. Portanto, em termos de cor, portanto, na cor, nós fomos medir o índice de acastanhamento, portanto, mede diretamente a cor castanha que o vinho está a adquirir durante o envelhecimento, e verificamos que, de todas as variáveis, nós tínhamos como variáveis que influenciam o processo muito significativamente, quer os íons metálicos, portanto, a própria composição do vinho em íons metálicos é muito importante para a velocidade de envelhecimento do vinho do Porto, a própria temperatura, e tivemos um resultado que
ainda não sabemos muito bem explicar, mas os açúcares também influenciam grandemente o processo de envelhecimento, embora de forma inversa. Portanto, o nosso palpite inicial era, quanto mais açúcar tivesse, melhor, para envelhecer, para acachanhar, exatamente por causa das reações de acachanhamento, mas o que verificamos é que existe o efeito inverso. Os vinhos Porto Lágrima demoram mais tempo a envelhecer quando comparado com as mesmas condições no vinho branco. Portanto, ainda não sabemos explicar exatamente o que é que isto acontece, temos algumas teorias, mas foi uma observação que nos surpreendeu. Depois, o oxigênio também tem uma influência, embora aqui, como vocês podem ver aqui do lado direito, eu não sei na minha direita, o oxigênio, na realidade, também teve um efeito um bocado surpreendente, porque a suplementação de oxigênio das barricas levou a uma diminuição não muito significativa, mas, quer dizer, ela é significativa, mas com uma magnitude relativamente pequena, mas levou a uma diminuição da velocidade de acastamento e a gente estava à espera que acontecesse exatamente o contrário. Portanto, a verdade é que também a diferença no final de miligramas de oxigênio é apenas de 1 miligrama entre uma barrica e outra, mas a verdade é que nós conseguimos ter este efeito, observar este efeito. Depois, logicamente, vamos atrás de pigmentos, não é? Portanto, se a cor muda, os pigmentos também têm que mudar. Porque o responsável pela cor do vinho vai ser o desenvolvimento de pigmentos, muitos deles desconhecidos, que não sabe exatamente a sua natureza química, mas que se vão desenvolvendo e acumulando no nosso vinho. E o que se verificou foi exatamente o mesmo efeito de todas as variáveis. Quer dizer que o que nós estávamos a observar na cor, no slide anterior, é o resultado das reações que vão acontecendo e da acumulação dos pigmentos no nosso vinho. Dentro dos pigmentos, o que nós verificamos foi que os pigmentos poliméricos eram os mais importantes, isto é, existem duas classes, digamos assim, de pigmentos no vinho, que são os pigmentos poliméricos e os pigmentos monoméricos, e verificamos que, embora os dois aumentem, são os pigmentos poliméricos que aumentam muito mais significativamente e são os principais contribuintes para o desenvolvimento da cor. A natureza dos pigmentos poliméricos também não se sabe exatamente qual é a sua natureza química, mas pensa-se que serão derivados de reações dos taninos com compostos fenólicos oxidados e também com a intervenção de produtos de degradação dos açúcares, como bicarbonilos, como o glioxal, metilglioxal, que se sabe que estão presentes no vinho e que podem também contribuir para a polinização fenólica e para a formação de pigmentos que são designados poliméricos, porque não perdem a cor após a adição do bisulfito. Portanto, são pigmentos com cor que é resistente à adição do bisulfito. Portanto, aqui aos monoméricos acontece a mesma coisa, em menor quantidade. Depois, dentro da classe dos pigmentos poliméricos, temos também diferentes pesos moleculares, também vamos avaliar. Os de baixo peso molecular não são muito importantes, mas sim os de elevado peso molecular, por isso é que o desenvolvimento, a presença de taninos no nosso sistema pode ser importante exatamente para suportar a formação destes pigmentos poliméricos de elevado peso molecular, embora a verdade é que também o que foi interessante é que durante o envelhecimento o teor de taninos não era muito diferente, não variava muito significativamente no final do ano e meio, dependendo das diferentes condições, os valores eram mais ou menos semelhantes e, portanto, ainda não percebemos exatamente qual é a natureza destes pigmentos poliméricos. Mas a verdade é que todos os resultados da análise química suportam o que aconteceu na análise da cor, não é? Portanto, a análise da cor é o que nós vamos ver e, para validar que o que estamos a ver faz algum sentido em termos de envelhecimento, tivemos a análise química. Portanto, nos compostos fenólicos totais, que já sabíamos também dos resultados anteriores, é que não existe uma variação muito significativa dos compostos fenólicos quando a gente mede através da adição de cloreto de ferro, portanto, que é um método que é utilizado para medir os compostos fenólicos totais, as diferentes condições permitem que no final nós tenhamos teores de compostos fenólicos exatamente iguais, ou mais ou menos iguais, e isso é mais um suporte para as reações de caramelização e reações de Maillard serem importantes para o desenvolvimento da cor também, no caso dos vinhos do Porto Branco. Nos casos do vinho do Porto Talmo, nós temos dois efeitos, temos a oxidação das antocianinas, a polinização e a sua deposição, não é? Portanto, o vinho do Porto Talmo vai perdendo a cor vermelha ao longo do envelhecimento,
e aí a variação dos compostos novos é muito elevada. No caso do Porto Branco, como temos apenas ácidos fenólicos, flavonoides e taninos, essa questão não se coloca porque, pelos vistos, eles mantêm-se ao longo do processo de envelhecimento até ao final. Portanto, como conclusão, isto assim, nós vimos que, pronto, uma conclusão desta parte da população que ainda vai continuar, mas não aqui na apresentação. Já estou quase a acabar, não, já está a passar o tempo. Portanto, como variáveis intrínsecas para a cor, verificamos que, então, a presença de iões metálicos tem um efeito muito significativo no desenvolvimento de cor. Ele permite um aumento de 58% da cor castanha e também, no caso dos açúcares, e aqui não gostei de dar uma explicação convincente, existe o efeito contrário, existe uma redução de 25% no desenvolvimento da cor castanha. Como as variáveis extrínsecas também vão influenciar muito o processo de envelhecimento, portanto, a temperatura, apenas aquela pequena diferença de temperatura média, ok, uma esteve sempre a 30 graus, mas a diferença média é cerca de 10 graus entre a média que aconteceu no vinho que está à temperatura ambiente com as flutuações relativamente ao vinho do Porto, que foi armandado a 30 graus, teve um aumento de 45% do valor da cor castanha dos vinhos, e o oxigênio, surpreendentemente, levou a uma suplementação, levou a uma redução de cerca de 13% da cor castanha dos vinhos finais. Portanto, aqui pensamos que pode ter havido um excesso de oxidação e perda de alguns pigmentos que foram formados, que entretanto foram novamente oxidados e perderam a sua característica cromática. Isto foi acompanhado com os pigmentos totais, os níveis, portanto, que nós podemos ver, basicamente, de influência na sua formação são muito semelhantes ao que nós observamos na formação da cor castanha, embora, no caso dos pigmentos totais, é interessante que o oxigênio não teve um efeito significativo, a suplementação de oxigênio das barrigas não teve um efeito significativo, e nos pigmentos poliméricos aconteceu exatamente a mesma coisa. Estão a ver que as percentagens são muito, muito semelhantes em termos percentuais do que ocorre quer na cor, quer nos pigmentos totais, quer nos pigmentos poliméricos, e novamente também não tivemos o efeito do oxigênio no teor de pigmentos poliméricos. Portanto, depois passamos para uma outra fase. Eu não vou falar sobre a fase do sensor, porque essa estamos, digamos assim, vamos passar a palavra a quem desenvolveu, que é muito mais fácil. A pessoa que desenvolveu o atuador não pôde vir hoje, portanto eu vou falar um bocadinho sobre o atuador, não vou estar presente. Espero não dizer muitas asneiras sobre atuadores, porque eu não sou engenheiro mecânico. E, portanto, o atuador, qual é a ideia? O atuador é, dado que nós verificamos que existe um efeito muito grande da temperatura, isto é, uma variação apenas 10 graus a 50% de variação de cor, o que quer dizer que nós poderemos ter variações de cor de 5% por cada grau, nós podemos, de certa maneira, fazer uma manutenção da temperatura a uma desejada temperatura, não é? Portanto, também agora a gente já sabe que depende, vai depender se o vinho é dry ou se é lágrima, portanto, vimos que esse também tem efeito, e se o vinho não estiver a envelhecer com a velocidade adequada, ou se o vinho não estiver a ter o decurso natural adequado para o parâmetro final de qualidade que é definido por cada um dos enólogos, poderíamos fazer uma alteração da temperatura diretamente no vinho, porque este sistema de atuação faz a medição da temperatura e, portanto, permite em tempo real saber qual é a temperatura que temos naquele pipo, e fazer a sua alteração, portanto, porque ele também permite atuar na temperatura. Ele mede e atua na temperatura. Pode aquecer ou pode arrefecer, em limites normais, não é? Não estamos a falar de aquecer a 50 graus, ou 60 graus, ou 70 graus, porque também não se trata de alterar o processo natural de envelhecimento do vinho do Porto. É apenas dar as condições ótimas para que ele ocorra e nós consigamos ter uma qualidade que seja muito padrão e, se no caso estiver a fugir à padronização que nós queremos, colocar no caminho correto de envelhecimento. Depois também permite, embora a gente já percebeu que se calhar não é assim tão importante quanto isso, mas no início do projeto não o sabíamos, era a introdução de oxigênio.
da introdução de oxigênio, ele permite fazer isso, mas, na realidade, os dados que temos atualmente, a manipulação do oxigênio tem uma influência muito menor no envelhecimento do Porto do que tem a própria temperatura. Logicamente que as variáveis intrínsecas vão ser aquelas que vão determinar os parâmetros que vamos ter que atuar, não é? Isto é, no vinho de Porto Lágrima, provavelmente, para termos uma velocidade de envelhecimento ou uma cor final igual a um vinho de Porto Dry no mesmo tempo, ele vai ter que ser armazenado a temperaturas superiores ao vinho de Porto Dry. Portanto, logicamente, dependendo do nível de iões metálicos iniciais, nós também podemos saber se precisamos aplicar mais temperatura ou se precisamos aplicar menos temperatura, porque a própria quantidade de iões metálicos vai influenciar no desenvolvimento da cor castanha. E, portanto, a próxima fase do projeto vai ser exatamente essa, que já está montado, os vinhos já estão nos pipos, os sistemas vão ser montados depois agora da colheita, não é? Portanto, quando acabar a vindima, temos diferentes vinhos do Porto com diferentes características e vamos ver, então, agora validar se o modelo que desenvolvemos anteriormente é aplicável a uma gama de outras matrizes, de maneira a que o modelo se possa tornar universal. Portanto, para o envelhecimento de um Porto Branco, logicamente. Portanto, e acabo aqui, porque já estou a passar o tempo, pelos vistos, que a Tatiana já nos estava a ler o sinal, portanto, agradeço a vossa atenção. Este projeto, na realidade, foi um dos projetos que acabou por envolver várias áreas de conhecimento, desde a parte da engenharia, desde a parte da informática, desde a parte da química, que permitiu que, no final, nós tenhamos um produto que penso que nos orgulhamos todos. Ok? Muito obrigado, então. Muito boa tarde. Pronto. Está aberta a questões? Não está aberta a questões? Eu acho que podemos deixar as questões todas para o final e podemos fazer agora. Não, permita-me falar. Especialmente alguma questão das pessoas que estão mais aqui na sala. Esta permissão para ligar? Posso fazer uma questão que fiquei curioso. O atuador, que em princípio seria para se poder suplantar com oxigênio, mas depois viu-se que afinal temos um impacto era reduzido, mas poderá retirar oxigênio. Pois, é assim, a gente pode não meter oxigênio, pode meter azoto. E se meter azoto, remove o oxigênio. Também isso pode ser uma solução. Agora, dado que ele é tão pouco importante, não sei se vale a pena um custo, não é? Okay. A ideia foi ótima. O atuador também, verdadeiramente, também ele foi pensado, não é só para o vinho do Porto, não é? Portanto, para outras aplicações de conhecimento, essa parte a gente sabe que é importante. Aqui ficamos um bocado surpreendidos, porque pensávamos que íamos ter um efeito muito maior do oxigênio e não tivemos. Provavelmente também, se calhar, por causa porque a gente ainda só está a fazer a comparação do inicial com o final, não é? Pode ser que no processo inicial de investimento ele seja importante e depois vá perdendo a sua importância ao longo do tempo, não é? Mas essa parte ainda não conseguimos analisar os dados todos, porque isto é muito, muito dado. Este projeto tem um problema, que é uma vantagem, não é? É uma vantagem, tem muitos dados, permite tirar muitas conclusões, tem um problema que alguém tem que fazer a análise dos dados. E, portanto, aí já demora um bocado mais de tempo. Que ainda não somos inteligência artificial, infelizmente. Mais alguma questão? As pessoas vão pensar e depois também, caso haja alguma questão, também. Sim, exatamente. Tem a página do projeto, não tem? Sim, exatamente. E depois também poderemos partilhar a apresentação se for o caso. Passaríamos agora ao momento do projeto. Só um instante. Obrigado. Tem vídeo? Era para ir tratar.
Pronto, nós vamos dar agora aqui, vamos compartilhar aqui um vídeo. Eu poderia pedir às pessoas em casa, se por favor me avisem se não estiverem a ouvir o som, ok? Portanto, qualquer problema, por favor, indiquem. A Vale tem sentido ao longo dos últimos anos uma maior procura dos vinhos do Porto Branco. Desta forma, leva-nos a ter que procurar as soluções para otimizar o processo e responder de uma forma fidelis à iminente procura e exigência dos nossos clientes. Para conseguirmos garantir uma maior consistência e qualidade do vinho final, o seu bom envelhecimento, com um comportamento muitas vezes difícil de prever, faz com que a rentabilidade seja muitas vezes prejudicada. Portanto, ao entrar no projeto de Smart Aging, este botão de conhecimento necessário para garantir a possibilidade e a patronização dos nossos vinhos ao longo do tempo, conseguimos antecipar ou atuar sobre as variáveis que condicionam esse mesmo envelhecimento. Aplicar e desenvolver sensores que permitam obter a tempo real como este processo de conhecimento está a ocorrer ao longo do tempo, é flexível e pode ser adaptável a outros mercados, não só na produção de vinhos, mas também destilados e bebidas espirituosas. Os grandes processos inovadores foi o estabelecimento de matérias-primas para obter a qualidade das categorias de vinho de Porto Branco. Depois, sabendo esses matérias-primas, estabelecer mecanismos que possam conhecer como é que é efetuado o castanhamento do vinho de Porto Branco e com o desenvolvimento dos sensores que permitam ter estes dados e com essa inteligência artificial é também o modo a utilizar para o processo de investimento para que possa garantir a qualidade ao longo do processo. E temos variáveis físicas, a temperatura do envelhecimento, o oxigênio, que são estes dois grandes parâmetros, digamos assim, que vão influenciar o processo de envelhecimento. Portanto, nós estamos focados neste projeto mais na quantificação destas variáveis, porque em termos de identificação já sabíamos que seriam, com variáveis físicas seriam estas. Nas variáveis intrínsecas, a gente sabe que o vinho do Porto pode ter diferentes composições quando é feito, uma das quais é o teor de açúcares, dado que um dos grandes parâmetros de qualidade do vinho do Porto Branco é exatamente a sua própria castanha amarelada, portanto, aqueles tons castanhados dourados. O que nós vamos medir foi a cor, não é? Portanto, a cor, que é um dos parâmetros de qualidade do vinho Porto Branco. Depois da evolução do oxigênio, não é? Portanto, para nós podermos quantificar o que é que estava a passar com o oxigênio quando ele entra em determinadas doses no vinho. E muda o pH e depois também o potencial redox. Portanto, existe uma certa relação entre o oxigênio e o potencial redox do vinho, embora há várias substâncias que podem sofrer processo de oxidação-redução, ele não evolui exatamente da mesma maneira e existe ali um sistema, digamos, quase como tampão do estado de oxidação. Nos vinhos que suplementamos com ferro e cobre em determinado nível, eles desenvolveram cor muito rapidamente. Nós temos uma diferença muito grande em termos de cor, que nos parece ser mais independente do oxigênio do que estaríamos à espera. Nós estaríamos à espera que fosse independente do oxigênio, mas a verdade é que todos os vinhos, independentemente do teor de açúcar que tinham inicialmente, quando suplementamos com ferro e cobre, desenvolveram a cor muito mais rapidamente. E, portanto, este projeto é exatamente fornecer conhecimento que permita aos produtores depois fazer uma planificação e uma previsão do comportamento dos seus vinhos, porque já sabemos qual é o efeito. O projeto Smart Aging tem desenvolvimento do sistema de apoio à decisão para o envelhecimento do vinho de Porto Branco. Portanto, a grande motivação é desenvolver tecnologias que permitam garantir um alto nível de qualidade e otimização deste processo de investimento, mas também atuar sobre o mesmo, de modo a que este aqui possa garantir o seu nível de qualidade ao longo de todo o processo. Espero que tenham conseguido ter bom som e perceber bem o vídeo. De qualquer forma, o vídeo também ficará disponível depois no site
do projeto e poderão consultá-lo quando necessário. Passaríamos então agora à mesa redonda. Temos aqui o diretor da Rádio Universidade FM, Luís Mendonça, que vai moderar aqui a sessão. E como intervenientes teremos a Lúcia Bilto, do lado da UNB, Fátima Lopes, da Valega, a professora Fernanda Cosme e o professor Raul Moraes, da UTAP. Pedi então para virem para... Será aqui? Tatiana, podes retirar o background do computador porque Vamos ver, agora tinha posto aí, então já está tudo. Vai aparecer tudo, vai aparecer. Se falar muito, ótimo. Já vai ter todos. já? Daí? Então, boa tarde, bem-vindos. Eu acho que já muita coisa ficou dita, eu não sabia nada deste projeto, como é evidente, e portanto já aprendi aqui muito hoje. E portanto, para mim que sou fora, já adquiri bastante conhecimento, mas de qualquer maneira, vocês que estão mais por dentro de tudo isto, acho que precisam de saber mais, ter mais informações e portanto têm certamente necessidade disso, por isso é que estamos aqui. E, portanto, se calhar começava, portanto, as pessoas que estão aqui já estão apresentadas, já toda a gente conhece, portanto, deixar esses formalismos, já todos sabem quem são. Portanto, vamos então saber, professora, se calhar começando por si, tentar perceber um bocadinho como é que este projeto pode trazer então vantagens para toda esta gente que precisa realmente ter mais conhecimento científico para poder melhorar nos seus produtos. Eu acho que a principal vantagem deste processo, deste projeto, como o professor Fernando Nunes já explicou, é que havia muito poucos estudos, muito poucos. Eu acho que podemos mesmo dizer quase nenhum trabalhos sobre envelhecimento de vinho do Porto Branco. O que havia mais até à data era mesmo envelhecimento de Tawny e a matriz não era a mesma. Um é obtido essencialmente a partir de mistura de castas tintas e o outro é obtido a partir de mistura de castas brancas. E então o nosso ponto de partida foi tentar perceber como é que as variáveis que afetam o envelhecimento, como é que elas efetivamente iriam, no fundo, levar àquela cor castanha dourada do vinho do Porto Branco e como é que nós podíamos, conhecendo a matéria-prima, a matriz, nomeadamente o teor de açúcares, o teor em metais, que os produtores têm esses dados, como é que nós podíamos antever e, no fundo, podíamos prever o envelhecimento do vinho. Este tipo de vinhos do Porto são vinhos com indicação de idade, ou seja, não são vinhos só de uma colheita, são vinhos obtidos por mais do que uma colheita, são vinhos de lote e o produtor necessita de ter o conhecimento da evolução de cada um deles para constituir o lote e para pôr o vinho no mercado. Quanto melhor ele conhecer os fatores que afetam essa evolução, mais rapidamente ele tem os componentes necessários para a formação dos lotes. Por isso, essa eu acho que é a mais-valia deste projeto, é nós conhecermos como é que as diferentes variáveis vão influenciar a evolução do vinho do Porto Branco. Muito bem, e agora eu não sei acho que conseguimos, não é, ouvir a Lúcia para tentar perceber em termos Estou aqui.
ferramentas que foram usadas para dar prossecução a este projeto. Sim. Olá a todos, peço imensa desculpa, mas não me foi possível. Mas eu estou. Alô, 1, 2, 1, 2. Eu estou a ver ali o Daniel a dizer ok, portanto ele está a ouvir. Já está? 1, 2? Na sala não. Peço desculpa só um bocadinho, vamos tentar aqui resolver o problema. Faço o anúncio agora. Já está. Já Já está. está? Sim? Sim? Ok, ótimo, espetacular. Então, boa tarde a todos. Peço imensa desculpa por não estar aí presencialmente, todos sabem o porquê, só é por bons motivos. E portanto, gostaria, mas numa próxima deslocar-me aí para fazermos assim o verdadeiro encerramento do projeto com todos. Assim espero. Indo de encontro à pergunta. Portanto, aqui há várias valências que se têm de reunir e a equipa do projeto foi isso mesmo. Portanto, temos a parte do conhecimento químico daquilo que acontece no processo de envelhecimento, a partir dessa caracterização exaustiva, como o Fernando apresentou e que ainda está a decorrer, essa caracterização exaustiva vai fazer um feed ou vai alimentar um modelo com inteligência, a dita inteligência artificial, que vai fazer modelos de previsão, e por outro lado, juntando com a questão da monitorização em tempo real dos parâmetros críticos e que se revelaram fundamental e que a caracterização química revelou fundamental durante o processo. Para juntar aqui a cola toda, o objetivo, depois da caracterização dos modelos, é ter uma plataforma computacional, no final, onde os modelos preditivos estão implementados, onde as variáveis críticas estão a ser recolhidas em tempo real e depois dar conselhos em tempo real para que este investimento seja acelerado e indo de encontro aos objetivos últimos, que é a melhorar este processo de envelhecimento e torná-lo mais eficaz e eficiente. Os nossos conhecimentos, a nossa empresa é especializada em trazer tecnologias de monitorização de tempo real e remoto ao processo de vinificação ou vários processos da indústria, desta indústria, e portanto este projeto também surge como bastante interessante, dado que nos permite expandir e entrar num mercado que é o mercado dos vinhos generosos, e o vinho do Porto tão característico e tão nosso, e daí este projeto ser bastante interesse e vimos com muitos bons olhos a sermos o promotor líder do Smart Aging, porque é algo que no futuro poderá vir a ser parte do nosso portfólio e da nossa oferta comercial. É uma aposta vossa também esta área dos vinhos? A WineGrid é especializada em monitorização dos processos de produção de vinificação, de produção do vinho, permitindo o controle à distância e em tempo real de vários processos e parâmetros críticos, desde a fermentação, à maturação, à questão das prensas, e portanto é isso que a empresa se tem vindo a especializar, e o WineGrid é mesmo isso, é uma ferramenta para monitorização em tempo real e remota desses processos, em que nós colocamos unidades de hardware de sensores nas unidades monitorizadas, nas barricas, nas prensas, nas cubas, e quem está a controlar a fermentação
em qualquer parte do mundo, poderá estar a ver em direto e a cores, em vivo e a cores, como se fosse um olho dentro da cuba, como é que a fermentação está a evoluir e como é que a densidade está a evoluir ao longo do tempo. Isso no caso da fermentação. No caso da barrica, pode ver também em tempo real o que é que acontece diretamente com a questão da evolução do nível, que sabemos que vai diminuindo ao longo do tempo do estágio, e portanto, mas ninguém consegue olhar para lá para dentro, a não ser que tenham os topos de acrílico bonitinhos, e portanto aí nós também introduzimos e damos à indústria os dados necessários para melhorar os processos produtivos. E aqui o Smart Engine surge como uma abertura de um novo ramo, de um novo caminho para diversificar o nosso portfólio. E caminhamos mais para um enólogo cada vez aí menos ao terreno, é isso? Não, o enólogo é sempre o artista, o enólogo é sempre alguém que desenha e que imagina como é que é o perfil aromático do seu vinho no final, não é? Portanto, isso inevitavelmente nós nunca conseguiríamos substituir a parte criativa e a parte artística e o saber fazer do enólogo e quando ele faz um planeamento de toda a produção e da fermentação, neste caso. Contudo, damos-lhes ferramentas para ver se, efetivamente, esse processo, ou todo o desenho que ele imaginou na sua cabeça e tendo como fim o perfil aromático pretendido, se esse processo está a ser encaminhado de acordo com a sua ideia. Isso sim é o que os dados lhe dão. É uma ferramenta, é como o AutoCAD para os arquitetos, é uma ferramenta que permite acompanhar e verificar se está tudo de acordo com aquilo que foi planeado e caso não ter um perfil reativo, mas sim um perfil preventivo ao longo de todo o processo de vinificação. E é este cariz de também preventivo ou acelerador que queríamos com este projeto trazer para o vinho do Porto. Quem é que recorre mais? Vocês são os grandes produtores, são médios, mais pequenos também? Os motivos são diferentes. Temos um leque muito variado do cliente típico, desde os pequenos até aos grandes produtores, por motivos diversos. Os pequenos produtores, às vezes não, estão muito focados em padrões de qualidade, ponto, não é? Querem maximizar o potencial de qualidade da sua matéria-prima, que é a uva, que é o potencial máximo do seu vinho, e portanto aí nós sabemos o rendimento de cada processo nunca é 100%, portanto cada processo que é adicionado ao processo de transformação não é 100% rentável, e portanto aquilo que nós podemos fornecer com estas ferramentas é diminuir ou aumentar o rendimento deste processo e garantir que no final, dar garantias que no final temos o máximo de qualidade possível em todos os processos. Os grandes produtores recorrem a nós mais também para um padrão de qualidade, como é evidente, mas para garantir que os perfis são padronizáveis, ou seja, espera-se que um vinho com grande tiragem tenha um perfil muito semelhante se é feito este ano ou no ano seguinte. E, portanto, aí procuram-nos para garantir a consistência do produto ao longo do tempo, para que a sua imagem junto ao cliente também não seja cutucada, não seja gorada as expectativas. Né? Portanto, diremos que temos um portfólio de clientes bastante variado, por motivos diversos, mas que depois até se complementam. Então, vamos agora à prática, Fátima. Em termos práticos, este projeto já pode ser implementado? Já está a ser implementado? É assim, este projeto contribuiu sem sombra de dúvidas para nos dar conhecimento daquilo daquilo que nós podemos controlar ao longo do envelhecimento de vinhos do Porto Brancos, isto porque cada vez mais há uma procura, ou seja, há uma procura crescente ano após ano de vinhos do Porto Brancos, desde os mais jovens e frutados até aos vinhos de Porto Brancos mais velhos, colheitas de anos
muito específicos e, portanto, é uma mais-valia podermos saber, ter conhecimento e controlar os processos ao longo de todo o envelhecimento, porque o envelhecimento é feito ao longo de muitos anos, como é óbvio, e já não podemos neste momento e em pleno século XXI esperar pelo acaso, como isto era feito há uns anos atrás, não é? Porque os vinhos entram nos depósitos de madeira, super antigos, e no fundo acabámos por ficar ali um bocadinho à espera e na expectativa de como é que aquele determinado vinho iria evoluir. E neste momento acho que já não podemos pensar desta forma, e portanto temos que seguir um mundo que corre, porque hoje em dia é tudo muito rápido, querem tudo para ontem, e a procura tem vindo a ser muito grande ao nível dos vinhos do Porto Brancos. E ter este conhecimento, ter esta possibilidade de controlar os fatores intrínsecos, muitas vezes e cada vez mais é difícil porque os anos vão sendo muito diferentes e, portanto, sempre todas as vindimas têm sido, as últimas pelo menos, eu não tenho muitas, comparativamente com a maior parte, se calhar, dos enólogos no setor de vinho do Porto, mas daquelas que me vou apercebendo, e das últimas principalmente, temos tido um grande impacto devido às alterações climáticas e, portanto, o resultado dos nossos vinhos tem sido, ano após ano, bastante diferentes. Portanto, os vinhos têm aromas e têm composições totalmente diferentes de ano para ano, e se nós tivermos conhecimento no fundo, das características organoléticas, as características químicas e a composição do próprio vinho em si, podemos encaminhá-lo para determinados tipos de envelhecimento diferentes, ou modificando ou alterando as vasilhas, ou o local do armazém, tendo em conta a sua temperatura. No meu caso, por exemplo, nós temos armazéns em determinados pontos, quer dizer, temos em Gaia, temos na Régua, no Pinhão, em Sabrosa, e a temperatura que se faz sentir nos determinados locais é muito variável e, portanto, nós podemos, de certa forma, pensar a longo prazo e perceber onde é que é o local mais indicado para os vinhos, para os nossos vinhos envelhecerem. E percebendo e tendo conhecimento de todas estas variáveis, podemos controlar esse envelhecimento e, no final, conseguirmos obter vinhos que já, no fundo, já acabam por ser, ou seja, o resultado final é mais previsível do que aquilo que tinha sido há uns anos atrás. Ficámos à espera do resultado e depois via-se. E hoje em dia o cliente quer abrir uma garrafa hoje e quer abrir uma garrafa daqui a 5 anos e está à espera do mesmo perfil, do mesmo sabor, das mesmas características organoléticas e, portanto, isto é importante. É importante controlar os vinhos de tal maneira que o cliente fique satisfeito sempre que abre uma garrafa, seja ela hoje ou daqui a 2, 3 anos. Portanto, nós neste momento estamos ainda a perceber, porque no fundo aqui a questão dos vinhos do Porto é um bocadinho complexa, não é? Porque nós temos as vasilhas todas instaladas em determinados armazéns, temos também a logística que isso envolve. Muitas vezes é difícil de modificar, de conseguirmos ajustar tudo isso num período tão curto. Portanto, neste momento ainda estamos a perceber os resultados, eu também fiquei hoje a perceber mais, e é bom para nós percebermos e aprendermos o que é que realmente, porque muitas vezes estamos à espera de determinados resultados que, na verdade, e por exemplo o caso do oxigênio era um deles, e depois surpreende-nos esse tipo de resultado final, não é? E então estamos ainda a absorver os conhecimentos adquiridos, não é? Durante esta investigação, para poder agora conseguir, no fundo, aplicar e conseguir aqui encaminhar os nossos vinhos, porque temos cada vez mais vinhos de Porto brancos, a gama é muito extensa, desde os colheitas, desde os vinhos
pronto, é o dry, é o medium dry, é o lágrima, portanto, com teores de açúcares muito variáveis, e que têm comportamentos muito diferentes ao longo do processo de envelhecimento. E, portanto, ainda estamos aqui a perceber qual é que será o caminho que temos que fazer para cada tipo de vinho e no fundo, também da nossa empresa, perceber aqui de que maneira é que podemos caminhar para atingir os nossos objetivos. Professor Raul, já ouvimos aqui várias coisas que vocês não estavam à espera, que começou a investigação e depois chegou a estas conclusões. Portanto, mas há algumas que quero aqui salientar. Poderia-se começar a pensar em que um vinho de 5 anos possa começar-se a fazer em 4 anos e meio, por exemplo? Ou se conseguires fazer uma coisa destas qualquer dia? É possível começarmos a caminhar para aí? Boa tarde a todos. Eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, mas eu também aprendi aqui muita coisa hoje. Não, de facto, aquilo que se mostra é que sem a tecnologia nós não podemos, de facto, aprimorar estes processos, não é? Este projeto envolve vários níveis de monitorização e de atuação e de estudos e de uso de técnicas de inteligência artificial. A nossa pequena contribuição da equipa da UTAD em termos de engenharia foi melhorar eventualmente os processos de monitorização. Nós temos atualmente uma rede instalada nas caves da Valegre a fazer monitorização em contínuo do pH, do oxigênio dissolvido, do potencial redox, da temperatura, interior e exterior das duas caves, e, portanto, foi um processo que começou desde o início. Altos níveis de monitorização, a monitorização da cor, que também está em uso neste momento, e, portanto, a disponibilização desses dados aos colegas que depois usam esses dados para fazer estas correlações, e nós também, do nosso lado, também usamos esses dados para tentar perceber se há alguma correlação que possa ser extraída por técnicas de inteligência artificial e daí fornecer ou contribuir para que, de facto, haja uma ferramenta de aconselhamento que vai no sentido de que um vinho, como eu disse, de 4 anos e meio, tem as mesmas qualidades de um vinho de 5 anos, mas a mim não me compete falar sobre isso. Foi um desafio muito interessante e que mostra que, de facto, este tipo de tecnologia pode ser, de facto, uma mais-valia para o produtor de vinho. Portanto, melhorar a qualidade dos seus produtos com redução de custos e como disse a Fátima há pouco e bem, estudar as melhores localizações para onde fazer o investimento, eventualmente até com menores custos. Penso que isso são tudo grandes mais-valias que este projeto poderá trazer ao de cima. É evidente que depois, com técnicas, que até um processo que nós estamos neste momento quase a chegar ao fim, é evidente que se nós percebermos qual é o parâmetro que maior contribui para um melhor envelhecimento, talvez a rede de monitorização possa também ter o seu custo diminuído e a informação que essa rede puder dar ser, então, essa sim, uma mais-valia para a qualidade final do produto. Muito bem, então agora coloca-se esse espaço aqui à disposição dos onliners e também dos presentes, perguntas que queiram colocar e pessoas que vocês certamente estão muito mais por dentro dessas matérias, mais interessados se calhar em saber mais algumas coisas. Por isso, quem quiser fazer alguma pergunta dos que estão online ou dos que estão aqui, digam. Não? Então, vocês vão deixar de ir às vinhas ou não? Vão passar a fazer tudo controlado por... Não, acho que isso também é um bocadinho... Passam a fazer, eu sempre ouvi dizer que havia uns enólogos, isso era antigamente, agora já não é, que faziam o controle das uvas lá no Porto, em Lisboa, não vinham cá, e depois toda a gente aqui reclamava, ela só aparece aqui de vez em quando para as vindimas, depois como é que ele há de saber como é que estão as vinhas e como é que estavam as uvas e não sei o quê, só tem nome e tal. Ouviu-se falar aqui há muitos anos, não é coisa que aconteça hoje em dia, né? Ouvi falar. Mas, por exemplo, podemos caminhar para aí ou não? O enólogo está lá longe, mas consegue realmente ter uma percepção do que é que está a acontecer. Hoje em dia o enólogo é
é muito multifacetado, Sim, multitasking. Portanto, Mas tem que estar é muito presente. mais exigente hoje em dia. O enólogo tem que estar, a vindima está a decorrer na Valegre e eu estou aqui e tenho outros colegas que me estão a substituir também. E, portanto, é-nos exigido estar em muitos locais diferentes, muitas vezes, e ter este tipo de ferramentas que nos possam ajudar a conseguir controlar todo o processo é uma mais-valia, isso sem dúvida que sim, não é? Agora, que realmente evite ir ao local, acho que não. Muitas vezes o que acontece é que se calhar não desloco a um determinado local, até porque se calhar vai ser mais dispendioso para mim ou para a empresa neste caso, mas existe alguém num determinado local que me faz chegar, sei lá, por exemplo, as amostras e que posso prová-las no laboratório, num sítio adequado para tal, e portanto acabo por conseguir, por não ter que me deslocar, mas isso no fundo acaba por ser, tudo tem que ter um equilíbrio e tem que haver mais-valias nisso. Agora, sempre que o enólogo tem que estar presente, está, e isso não se discute, não é? Então, mas claro que é uma ajuda, isso sem dúvida. Se me permitir, só para completar o raciocínio da Fátima, eu acho que outra mais-valia deste projeto é ter os dados em tempo real, ou seja, eu posso, através de uma aplicação, ter em tempo real os dados do oxigênio, do pH, do potencial redox e agora com o sensor desenvolvido pela Lúcia também os dados da cor, e isto poupa tempo e também poupa métodos analíticos, porque o processo tradicional é o enólogo ir à adega, tirar uma amostra de cada um dos cascos, levar para o laboratório e fazer as análises. E as análises demoram tempo, necessitam de equipamento. Não quer dizer que não se façam, só que em vez de se fazerem com a mesma periodicidade, podem-se fazer quando são necessárias para validar e para tomar decisões mais definitivas. Durante a monitorização, estes dados que chegam via sensores são suficientes, e aí o enólogo vai acompanhando toda a evolução sem ter que retirar a amostra e fazer a análise com a mesma periodicidade. Exatamente. Ora bem, então perguntas daí, agora que já lancei as primeiras, que é para ver se o pessoal se anima. Eu gostaria, posso fazer uma Sim. questão? Boa tarde, meu nome é Daniel Gomes. Eu gostaria de fazer uma questão, talvez para a Fátima e também para poder ser complementada pela Lúcia da WineGrid, no sentido de perceber, dentro daquilo que é o portfólio de sensores, de equipamentos já da WineGrid, os que devem ser já adotados pelos produtores para poder já monitorizar os seus vinhos, ou até as salas de barrica, como explicou. E depois a segunda questão era saber se há uma previsão de quando este novo equipamento, com estes vários parâmetros, possa ser lançado, ou pelo menos validado para ser lançado no mercado, que terá de facto um grande interesse, penso eu, no mercado não só do vinho do Porto, como é lógico, mas também eu, enquanto trabalhador de uma empresa que produz produtos enológicos e que acompanha os enólogos em Portugal, mas também depois com colegas que produzem muito fora, vinhos generosos, de envelhecimento, etc., serão potenciais clientes da tecnologia, não é? E no fundo do produto que resulta deste projeto. Portanto, seriam essas as duas questões que eu gostava de colocar. Obrigado. Então, deixo-nos. Se calhar a Lúcia está mais à vontade Sim. para responder a questão no que diz respeito aos sensores. Sim. Está bem. Relativamente ao portfólio, aqui a Valegre, este projeto focou-se no envelhecimento do vinho do Porto. Portanto, o que foi monitorizado foram usando sensores externos que a plataforma de monitorização que a UTAD já disponibilizava, e decorrente de um projeto anterior, já tinha a monitorização do pH, do redox e do oxigênio. Portanto, a infraestrutura
fruto vindo de um projeto antecessor, já estava no mercado. Ou no mercado no local. O que é que nós introduzimos aqui relativamente aos generosos e a este projeto em particular? O desenvolvimento do início de um protótipo de um sensor de trovação e cor para o sistema de envelhecimento, que de momento ainda não existia uma oferta no mercado. Basicamente o sensor monitoriza a cor e a trovação simultaneamente, porque são propriedades ópticas de um líquido que estão correlacionados, descorrelaciona e permite-nos obter então a assinatura óptica do líquido, quer em termos de trovação, quer em termos de cor. Portanto, de encontrar a última pergunta do Daniel, este produto, este protótipo está agora a ser implementado, vamos tirar as nossas devidas conclusões em termos de possíveis otimizações, tendo em conta esta questão dos vinhos generosos / vinhos espirituosos, porque nos espirituosos também temos aqui um filão interessante para ser explorado, porque o envelhecimento também tem impacto na cor, e a cor é um padrão de qualidade que tem de ser garantido. Depois vamos otimizar e contamos em 2 anos termos o produto industrialmente desenvolvido, com produção industrial e disponível para o mercado. Relativamente ao outro ao portfólio da WineGrid para os produtores de vinho do Porto e de vinho no seu e de vinho maduro. A disponibilidade do portfólio é total, temos a solução para a fermentação, temos solução para maturação, com os sensores de densidade e temperatura, com os sensores de nível e também temperatura, mesmo para a questão dos vinhos espumantes, também para a questão da monitorização em método de Charmat ou método champanhês. Portanto, a empresa tem o portfólio disponível para as várias soluções e para os vários processos existentes numa ADEC. Muito bem. Então, mais alguma pergunta daqui da sala? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Não? Está tudo por dentro. E online, mais alguma pergunta? Não, nós encerramos? Se não houver perguntas? Se não houver perguntas, vejam lá. Encerramos. Eu posso pôr uma questão que estava aqui a pensar já agora, André sabe, neste TEC, estava a pensar não do projeto em específico, mas da forma como são apoiados estes projetos. O que é que estava aqui a pensar? Portanto, isto é um processo de envelhecimento do vinho, portanto, como é óbvio, leva anos, muitos anos. No início não há muitos dados, como é o típico nos projetos, e os dados começam a surgir mais para o final do projeto. No entanto, estamos a falar de um projeto, se não falhar agora, 3 anos, é o típico nestes projetos em que começaram. E era uma espécie de uma reflexão, estar a pensar alto ao mesmo tempo, uma questão, se vos tinha passado isso também na cabeça, se não deveria existir programas de financiamento mais adequados a este tipo de projetos, e eu diria agroalimentares, aqui em particular para o vitivinícola, mas em que existem vindimas e vindima há uma por ano, existem processos de envelhecimento e isso leva anos, até que nós vamos ter que ter sempre depois o ground proof de tudo o que estamos a fazer. Isso é comparar com o normal envelhecimento do vinho, se nós estivéssemos, por exemplo, a atuar em determinadas variáveis, se este programa de financiamento não se deveria adequar a estes projetos que levam mais tempo a produzir resultados, se não foi uma coisa que sentiram. Portanto, se ao fim de 3 anos, se não sentem que precisávamos no limite de outros 3 para poder concluir, digamos, de facto, a análise que estamos a fazer como disse, isto é um bocadinho pensar em voz alta, mas é uma coisa que estava a pensar quando vos ouvia, não é? Sim, assim, posso dizer algumas palavras. No que diz respeito ao envelhecimento de vinhos do Porto, obviamente que seria muito vantajoso podermos estender no tempo,
o projeto, não é? Porque realmente 3 anos é quase como um mínimo para o mínimo de envelhecimento para os vinhos que saem para o mercado, com alguns vinhos de envelhecimento, claro, em madeira. E, portanto, claro, isso seria uma vantagem poder estudar ao longo dos anos esse envelhecimento. Até porque eu estou na empresa há mais ou menos 10 anos e lá está. São curtos para o setor do vinho do Porto, porque não consegui ter tempo ainda de ver. Já vi algumas coisas e já noto diferenças, não é, nos vinhos, na evolução e no envelhecimento, principalmente de vinhos colheitas, não é? Desde que entrei para a empresa, mas claro, 3 anos é o mínimo e é muito pouco, claro. Mas claro que nós aqui estamos num ensaio e tudo é feito de uma forma mais intensiva, digamos assim, para poder retirar um maior partido desse estudo. Mas claro que é pouco. E daqui do projeto Total, alguém quer falar? Pegar nas palavras do André Sá, dou-lhe toda a razão. Não é? Porque as instituições públicas, quer dizer, em 3 anos, no primeiro ano, não fica nada. Não é? Porque contratações, compras, não sei o quê, CCP, é para esquecer o primeiro ano. Pois, exatamente. Portanto, e aquilo que eu vejo aqui na universidade é que tudo que tem a ver com este setor, a maior parte das queixas é a primeira vindima já foi. Nem demos conta que ela ocorreu. E depois, se é para testar qualquer coisa, é da última, e uma não dá para nada. Portanto, eu concordo. Porque acho que os programas acabaram por ser muito influenciados pela questão da indústria. Da indústria. Vamos ir lá hoje, para amanhã, e vamos ver a mesma coisa. Para tudo que for sobre O que é culturas. natural não está aqui pensando, seja a agricultura, seja a floresta, seja o agroalimentar. Tudo que for para culturas devia ter um prazo estendido, eventualmente com um fracionamento de verbas diferente, porque, por exemplo, há projetos que têm a ver com doenças, o pedrado da macieira e outras coisas, que, por exemplo, só se pode estudar isso uma vez por ano, não é? E depois o resto não se está a fazer praticamente nada, não é? Portanto, eu acho que estes projetos deviam ser estendidos no mínimo para 5 anos. Sim. Não é? Eu, André, fazer também força nos seus contactos para no Portugal, ou qualquer coisa, ou mais, estendam estes prazos. E que percebam a essência destes projetos, porque senão nunca vão perceber esta questão. Muito bem, mas há uma pergunta aí online? Não. Então, sim? Não. Mas Então, podemos encerrar este debate, no fundo, esclarecimento também e conhecimento para todos nós, pelo menos para mim foi bastante enriquecedor nestas matérias que também gosto. Também é um programa na rádio de enologia e estou sempre aprendendo mais alguma coisa. Não é só o papel. Muito bem, então muito obrigado também a todos que estiveram aqui, todos que estiveram online e vamos vendo por aí. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.